Você cuida de todo mundo, mas ninguém cuida de você. A gente já acorda pilhada, né? A gente acorda a mil, pensando em tudo que tem pra fazer. E já vai fazendo, já vai começando o dia, às vezes nem respira. Quando a gente percebe, a gente não sentou. Às vezes, não sei se já aconteceu por aí. Você se pergunta, já tomei café? Será que eu já tomei banho? Será que eu já comi alguma coisa? Não lembro, porque você tá num loop, no automático, quando você entra, é difícil de sair. Só que quando chega a noite, vem aquela sensação de que você deu tudo de si, mas que ainda falta. Talvez o que falta é um espacinho para você. Sem perceber, faz tempo que você não se olha no espelho. Pega qualquer roupa na hora de se arrumar e vive constantemente uma frustração silenciosa. E um sentimento de... Sabe aquela sensação de que você tá meio abandonada, descuidada, de que você cuida de todo mundo, mas ninguém cuida de você? Parece que eu tenho que estar olhando o tempo todo para todo mundo. Mas quem que olha para mim? Não, aqui você não vai ouvir algo do tipo, você é a coisa mais importante da sua vida, se cuide. Porque no fundo eu sei que nós cuidamos e amamos muitas pessoas, que a nossa família, quem está perto de nós. E por vezes eles são sim a prioridade. E embora isso soe, e de fato é honroso, né? Você amar, cuidar, se doar. O que a gente não precisa é se anular para que isso aconteça, para que isso aconteça. A gente não precisa abrir mão de um para ter o outro. Se doar não necessariamente é condicionante para se anular. Cuidar e se cuidar podem sim caminhar juntos. Por que não? E é para isso que esse canal existe, para te ajudar nesse processo. Então vem comigo que hoje você vai aprender a semear cuidado dentro da sua realidade e se tornar uma mulher mais confiante, bela e realizada. E eu sei que você, assim como eu aqui, nós temos demanda suficiente para facilmente nos perder. Pra gente passar 24 horas direto, assim, sem pausa nenhuma, fazendo, e a gente já vai dormir com pendências. Nossos dias são intensos, nossas semanas são cheias, nossos checklists, por vezes, imensos. Se você é mãe, então, nem se fale. E tem muitas mulheres vivendo assim, fazendo, realizando, acontecendo, sustentando, mas sutilmente se abandonando também. O mais perigoso disso é quando isso vira rotina, isso vai se tornando normal, você vai entendendo que a vida é assim mesmo. Ela é pesada e ela nos adoece. Será que precisa ser assim? Cuidar dos outros é lindo. Eu enxergo isso como uma missão. Deus nos criou, especialmente nas mulheres, né, com esse cuidado extra, esse olhar de cuidado para as coisas, para as pessoas. Mas o que a gente precisa fazer também é direcionar esse cuidado também para nós. Cuidar dos outros à custa da nossa própria saúde, nosso próprio cuidado, ele é esgotamento. Mas muitas vezes a gente enxerga isso como responsabilidade. Percebe que é algo que nos adoece e muitas vezes nos sustenta. A gente não consegue aguentar um ritmo muito intenso por muito tempo, porque nós somos limitadas. E se cuidar é primeiro confrontar esse pensamento, essa crença de que eu não posso ser limitada. Eu não posso me cuidar porque isso vai parecer que eu sou fraca. Mas eu quero te convidar primeiramente a olhar para esse momento, esse lugar de esgotamento quando a gente entra, uma constante exaustão, os frutos desse esgotamento. Me diz como que é a sua versão esgotada? Quando você tá assim já no limite, já não aguenta mais, tá exausta, exaustão em cima de exaustão, você está esgotado. Quais são as consequências disso? Como é essa sua versão esgotada? Por aí eu não sei, mas por aqui veja se tem alguma semelhança, ou se é só comigo que acontece. Mas por aqui eu me torno uma mulher muito mais estressada, impaciente, intolerante. Tenho muito mais dificuldade de amar, de cuidar, de ouvir. Eu tento ficar com a cara mais amarrada, mais fechada, mais tensa. Tenho dificuldade de aproveitar, de curtir as coisas. Muitas vezes perco alguns momentos por conta disso. Me ausento do presente. Percebe o tanto de perdas que tem por aí, tanto de vida que a gente perde quando a gente vive num constante ciclo de esgotamento. E hoje em dia a ciência já mostra, né, diversos estudos e doenças que estão relacionadas ao estresse. O quanto viver constantemente num nível alto de estresse nos adoece fisicamente também, mas nos adoece emocionalmente também. Muitas vezes a gente entra no automático a ponto de
não sentir mais prazer por nada. A gente entendeu que a vida ela é assim mesmo, ela é pesada e ela é muito difícil. Então, a gente vai perdendo o brilho da vida, do viver, do prazer de viver, de admirar, de contemplar. Porque a gente resume a vida apenas na parte difícil. A gente coloca um óculos, que é um óculos do cansaço, da exaustão, que é um óculos que nos impede de ver, de nos sermos gratas, e direciona nossa atenção e nosso foco para aquilo que nos falta, para todas as dificuldades e perrengues de uma vida real comum que todo mundo tem. E que a gente precisa tomar muito cuidado, especialmente quando a gente fala de maternidade, que aí todo mundo, né, entra num quesito de, mas é fácil para fulano, é fácil para Beltrano, mas umas tem casa grande, outras tem casa pequena, umas tem ajuda, outras não tem ajuda, umas tem babá, outras não tem babá, umas trabalham dentro, outras trabalham fora, enfim. E fica nesse loop. A realidade é que não é fácil para ninguém. É desafiador para todo mundo, a vida de todo mundo, inclusive de quem não tem filho. É desafiadora também, cada um com seus desafios. Porque a vida real ela traz os seus desafios. Mas viver olhando apenas para os desafios faz a gente, de certa forma, se destruir aos poucos. Então agora, toda vez que você pensar em exaustão e se ver nesse lugar, nesse momento de esgotamento, eu quero que você pense em todas essas consequências, em quem você deixa de ser, no que você deixa de viver, quando você permanece nesse lugar por muito tempo. Eu vou te contar aqui o que mais dói, que você não faz ideia e nem percebe. Porque no final do dia a gente pensa que o nosso cansaço, a nossa frustração, é porque a gente não conseguiu finalizar, são tantas demandas que a gente não conseguiu finalizar tudo. E a gente acha que é por conta disso a nossa frustração. Na verdade, o que mais nos dói, o que mais nos machuca, o que mais pesa na gente é chegar no final do dia e perceber que a gente não está vivendo de forma coerente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que são os nossos valores, coisas que são importantes para a nossa vida. O que mais dói é a nossa ausência. É a gente, no final do dia, perceber que muitas vezes fomos grosseiras, respondemos de forma seca, não aproveitamos de fato, não estivemos presentes, deixamos de abraçar, deixamos de ouvir, deixamos de nos importar e de amar de verdade na prática. Isso é o que incomoda, isso é o que mais dói, mas a gente nem percebe. Que afinal é mais fácil, né? É mais fácil a gente falar que poxa, eu queria ter preenchido todo esse checklist. Mas no final, o que vai ter valido a pena de fato? É a quantidade de atividades que a gente fez? De tarefas que a gente concluiu? Ou são os dias que a gente de fato viveu? E essa é a versão pela qual nós fomos criadas, é a versão que você deseja, você idealiza lá no início do ano, quando você diz assim, esse ano eu quero ser uma mulher mais paciente, mais calma, mais cuidadosa. E é a versão que Deus nos criou para ser. Uma versão que ama, que cuida, que produz frutos, bons frutos. E quando a gente negligencia o nosso cuidado com a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, a gente está cada vez mais nos distanciando dessa versão que fomos criados para ser. Uma versão cuidada, amada e responsável. Eu sei que você deseja florescer, você quer se sentir bem na sua própria pele, você quer crescer, você quer avançar em algumas áreas da sua vida, mas também você não quer se perder. Você quer amar, você quer cuidar, você quer melhorar, mas sem adoecer, sem viver em constante esgotamento. Se isso de fato é o que você tem buscado, já se inscreve aqui no canal. Por aqui você vai encontrar acolhimento e ajuda para viver esse processo. E hoje eu vou te entregar algumas estratégias práticas para você aplicar na sua realidade. Se você tá aí com essa sensação de querer voltar para si, de tá perdida, tá meio afogada, em meio a tanto cansaço e quer voltar a se conectar com essa versão que você sabe que você é capaz de viver e que você deseja viver. Não é uma versão de alta performance, de inúmeros resultados, de várias tarefas, mas uma versão conectada com quem de fato você foi criada para ser. E a primeira estratégia que eu falo sempre lá no meu Instagram, inclusive já me segue lá, grace.dutra, que é você fazer pausas. Gente, eu programo no mínimo, um dia normal, 3 pausas no meu dia. Inclusive eu uso a Alexa e eu coloco ela para colocar. Pense nos horários mais críticos do seu dia, sabe? Aquele horário que a energia já baixa, ou que você percebe, você precisa estar se observando sempre. Percebe que você fica mais desanimada, que você tende a ficar mais triste, enfim. Então perceba esses pontos no seu dia, tenta dividir aí seu dia pelo menos em 3 partes
e veja quais são esses 3 momentos onde você tem essa queda, de certa forma, emocional. Você vai fazer uma pausa estratégica nesse momento. Não, você não vai precisar ficar 1 hora parada, não, calma. 5 minutos, 10 minutinhos já é o suficiente. A gente subestima muito o poder desses pequenos momentos. E a ideia aqui é você se observar, ajustar o ritmo, respirar, regular as suas emoções e alinhar a sua mente. Entendendo? Pera, o ritmo que eu tô caminhando tá bom? Tá me deixando mais em alerta? Para entender essa questão de alerta, tem outros vídeos aqui que eu vou deixar linkado pra vocês. Meu corpo tá em alerta, eu tô o tempo todo acelerado, eu preciso dar uma acalmada no ritmo. Eu tô muito grosseira. Você se observa nesse momento, você respira. Eu tô muito, muito estressada. Bebe um copo d'água, toma um café pra quem gosta de café, um suco gelado, enfim. Mas 5 minutos onde você vai estar ali 100% presente, onde você vai se conectar com os seus valores, com aquilo que você acredita, entendendo que essa pessoa, essa versão que eu estou, não é quem eu sou. A pessoa que eu quero ser, a versão que eu fui criada para viver, ela precisa fazer que ajustes para eu seguir no meu dia, para eu dar as respostas que eu gostaria de dar e ficar feliz no final do dia. Saber que Deus também se alegrou no final do dia, com as minhas atitudes e as minhas ações. Então a ideia dessas pequenas pausas é de fato você interromper esse automático e assumir esse lugar de pensar a respeito, questionar e ser responsável pelo seu dia. Retomar o controle daquilo que você pode controlar. Um outro exercício é você ter um micro cuidado diário. Eu tenho um costume diariamente, de novo, vocês acompanham isso lá pelos meus stories, todo santo dia. Eu tenho um tempo onde eu me arrumo. Eu tô em casa e eu fico meu dia todo em casa, né? Cuidando das minhas crianças, enfim, criando conteúdo, cuidando da casa. Então, todo dia eu tenho um momento em que eu paro pra me arrumar. Me arrumar mesmo, faço uma makezinha básica, isso aqui que vocês estão vendo. Coloco os brinquinhos que eu curto, às vezes uns maiores, outros menores. Amo um brinco grande. Quem é do time aí do brinco grande me conta. Ou você é do mais discreto. Eu tenho meus momentos. Mas todo dia eu tenho esse micro momento, micro cuidado, sabe? De fazer uma maquiagem. Se eu não gosto de maquiagem, tudo bem. Às vezes você vai arrumar seu cabelo. Você vai fazer a unha, você vai fazer uma skincare, enfim. Skincare por si só não é um autocuidado, né? Autocuidado é muito mais do que isso. Mas às vezes uma atividade pequena de cuidado, ela vem para te lembrar que você é importante, que você existe dentro desse processo de fazer e de cuidar. Você também existe e você precisa ser cuidada. Você não é uma máquina. Você é forte, é capaz e é amada. Então, esse micro hábito, esse micro cuidado, ele pode te levar informação para o seu cérebro, fortalecer verdades no seu cérebro, do seu valor, de quem você é, de como Deus te enxerga, que podem mudar o seu dia. Então pense aí, às vezes vai ser um banho sem pressa, um café, um skincare, enfim, você vai encontrar aí esse micro cuidado diário, combinado? Por último, nomeie as suas necessidades. Cansaço não é frescura, é uma informação. Eu estou exausta, tá? Mas o que é? É um cansaço físico porque eu não dormi bem, eu preciso de um cochilo? É um cansaço mental porque eu tô muito tempo nas redes sociais, vendo muita informação e minha cabeça tá cheia de pressão, de pensamento de coisas e eu preciso de um momento de silêncio, sabe? De informações, de ficar longe do celular. É um cansaço de estar fazendo a mesma coisa por muito tempo e precisar muitas vezes sair um pouco dessa bolha. Como eu falei pra vocês, eu passo o dia todo em casa com as crianças, então tem alguns momentos que eu alinho aqui com o marido, ele fica com as crianças, eu dou uma saída, seja com as amigas, pra falar com as amigas, tomar um sorvete, às vezes eu até gosto de sair sozinha. Faz tempo que eu não faço, mas eu gosto também, às vezes, de sair sozinha, fazer alguma atividade sozinha. Então, ter esse momento. Então, o que é? O que é que esse cansaço, aparente cansaço, ele tá te informando? Então, entenda qual é a sua necessidade nesse momento. Às vezes é de fato uma soneca. Às vezes você precisa de ajuda, precisa terceirizar alguma coisa, ou precisa abrir mão de alguma coisa. Inclusive, esses dias, quando você estiver bem cansada mentalmente, sabe? Quando a gente tá exausta, falei isso aqui no vídeo que eu falo sobre esse cansaço mental, a gente não tem recursos para pensar muito, questionar muito.
Então a gente vai só existindo, né? Aquele modo de existir que a gente fala. Para isso, e pensando nisso, eu criei um guia que te ajuda exatamente a ter uma reunião com você mesma para você se organizar minimamente internamente, para que você consiga tomar decisões, fazer escolhas, entender quais são os seus valores, agir em cima dos valores, acalmar o seu corpo e a sua mente, para então enxergar no panorama da sua vida e entendendo, pera, é aqui que eu preciso reduzir, isso aqui eu preciso abrir mão, entender qual é o passo que você precisa dar nesse momento da sua vida. Então, é um guia que te ajuda, eu vou estar junto com você, tem um documento em PDF, mas também tem algumas aulas guiadas para cada passo. Eu vou estar junto com você fazendo essa reunião, te ajudando, conduzindo você a encontrar mais ordem para sua mente. Quem tiver interesse, o link está aqui na descrição. Tá bom? Então, nomear, entender do que de fato você precisa é muito importante. Perceber, tá, esse meu cansaço que eu tô sentindo, ele é físico? É porque eu não dormi bem, preciso de um sono? O que eu preciso? Não se esqueça, você não precisa sumir de si para cuidar de todo mundo. Você também é uma pessoa que precisa de cuidado. Isso não te faz uma mulher fraca nem incapaz. É quando você começa a se incluir na sua própria vida que muita coisa muda. De dentro para fora, inclusive. Então você começa a colher inúmeros bons frutos. As pessoas ao seu redor merecem viver perto da sua versão bem cuidada. Se você gostou desse vídeo, já fica por aqui, se inscreve, compartilha com uma amiga que também caminha no mesmo processo que você, muitas vezes se culpa demais por se cuidar. Venham que juntas vamos aprender a se cuidar sem culpa, com muita responsabilidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.